pelos aniversariantes, José Machado dos Santos, pelos falecidos, José Raimundo Gonçalves Hermano, Jesuíno Cancela dos Santos. Sábado da quarta semana do tempo da Quaresma. Todos os que confiam em Deus sabem que possuem um poderoso escudo protetor. Ainda que sejam cercados por adversidades ou situações de violência, se entregam confiantes ao Senhor. E hoje é um dia de festa para toda a igreja. Alguns de nossos irmãos receberão o sacramento da confirmação ou crisma, com a efusão do Espírito Santo, consolidando assim a pertença a Cristo e à igreja. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feitas de homens a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Você é igual, tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois o amor é comunicação. E é preciso que todas as gentes saibam quantos felizes serão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos com alegria acolher a todos para esta celebração da Eucaristia, acolher de modo especial vocês que vêm de longe, de outros estados, para estar aqui conosco, e acolher com muito carinho a Renata, que vai ser crismada, e também o Expedito, que vai ser crismado. Que Deus possa, na sua infinita bondade, transformar este nosso momento de Eucaristia em momento de convivência profunda com Ele e em um momento de fraternidade, de convivência com os nossos irmãos e irmãs. Ao iniciarmos a nossa Eucaristia, nós queremos pedir a Deus perdão dos nossos pecados, para que, de modo reconciliado, possamos melhor celebrar esta Eucaristia. Senhor, que da água e do Espírito, da água e do Espírito, nos regenerastes a vossa imagem. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos.
Ó Deus de poder e misericórdia, fazei que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações, nos torne um templo da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão amorosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis que eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus veio da cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Bento, pároco desta paróquia aqui do Parado, Padre Metódio, amados irmãos e irmãs que aqui nos reunimos para celebrar nesta Eucaristia a crisma da Renata e a crisma também do Expedito. Crisma é uma palavra que vem, uma palavra latina, que em português nós a traduzimos por confirmação. O sacramento da confirmação. Eu gostaria de conversar, de falar um pouco sobre o que significa sacramento. Mas para isso, eu gostaria de contar um pouco a história do sacramento. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, como nos diz o evangelista. E esse Filho Jesus, ele veio para instaurar na humanidade o reino de Deus, aquilo que os apóstolos chamam de reino de Deus, ou que São Mateus prefere chamar de reinado de Deus. E aqui há uma diferença entre reino e reinado, ao menos na concepção daqueles que escreveram os evangelhos. Para instaurar esse reinado de Deus, ou esse reino de Deus, Jesus, ele não quis, muito bem, ele podia fazer sozinho tudo isso, pois ele era Deus, mas ele quis contar com a nossa participação, porque o jeito de Deus é um jeito envolvente. Deus, em Jesus, quis envolver a humanidade, tanto que Santo Agostinho depois vai dizer, Santo Agostinho, um santo que viveu lá no século V da era cristã, que Deus, para nos salvar, para nos criar, não nos consultou, mas Ele, para nos salvar, Ele quis nos consultar. Aí Jesus chama diversos apóstolos, aqueles que Ele chamou de apóstolos, os 12, para estarem consigo, e a eles, nos 3 anos da sua vida terrena, Ele tentou formar esse grupo para que pudesse levar adiante a sua obra redentora, a sua obra salvífica. Na iminência de sua morte, Jesus confia a um dos apóstolos, a Pedro, a coordenação da comunidade, dizendo: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu quero edificar a minha igreja. E confia a Pedro esse serviço de coordenação. Pedro se torna o primeiro coordenador
desta comunidade de Jesus, que Jesus chamou de igreja, eclésia, em latim. Pedro é o primeiro daqueles que nós chamamos historicamente, desde o princípio, chamamos de Papa, que quer dizer pai, o pai da comunidade. Hoje nós temos na continuidade dessa missão o Papa Francisco, que já são mais ou menos uns 260 e poucos papas nesses 2000 anos de história, hoje sob a coordenação do Papa Francisco em Roma. Sacramentum é uma palavra que vem do latim sacramentum, que significa sinal sagrado. O sacramento é um sinal do sagrado. É um sinal visível de uma realidade que é invisível. E aí os diversos sacramentos, os 7 sacramentos, eles têm os seus sinais visíveis desta graça que é invisível. O batismo, por exemplo, o sinal da água que é derramada sobre nossa cabeça, e nós nos batizamos, nós somos purificados nessas águas abençoadas. A crisma, o sinal visível da crisma, é o óleo sagrado que o bispo, sucessor dos apóstolos, abençoa na chamada missa do crisma, na quinta-feira santa ou em algum outro dia determinado por ele, chamada também missa da unidade, que é uma missa que reúne todos os sacerdotes de uma diocese e onde se abençoa tanto o óleo da crisma, como do batismo, como o óleo dos enfermos, que é um outro sacramento. Portanto, os sacramentos não são uma invenção dos apóstolos, mas eles retiram dos evangelhos estes sinais que a comunidade precisava, que são ritos, como que ritos de passagem que a comunidade precisava para continuar a sua história de fé. E não foi uma invenção que aconteceu ao longo do tempo. Quando nós vamos estudar, ou quando nós estudamos a história da igreja ou a história dos sacramentos, nós vamos nos deparar com esse texto que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos de Pedro na casa de Cornélio, e Pedro batiza toda a família de Cornélio. Ao dizer que Pedro batiza toda a família de Cornélio, quando se fala toda, é toda mesmo. Então, adultos, crianças, bebês, todos os que estavam aí foram batizados por Pedro. Mas existe um documento famosíssimo na igreja, um documento dos anos 90 da era cristã, chamado Didaquê. A Didaquê era como que um compêndio de catequese dos primeiros irmãos nossos, dos primeiros cristãos. E lá na Didaquê se fala de modo muito claro e de modo muito plástico como aconteciam os sacramentos na comunidade. Isto é, um documento de 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. E desde o princípio, a igreja realiza esses sacramentos. Quem visita as catacumbas em Roma, as catacumbas, vocês sabem que são não tão somente cemitérios cristãos do início da era cristã. Os nossos antepassados, quando eram martirizados ou quando morria algum cristão, eles os enterravam aí na periferia de Roma, e abriram diversas galerias aí na periferia de Roma. Hoje não mais periferia, porque Roma cresceu muito, e são quilômetros e quilômetros de galerias, e aí existem diversas sepulturas, muitíssimas, milhares de sepulturas
daqueles nossos primeiros irmãos dos primeiros séculos da era cristã. Eu conheço muito bem uma dessas catacumbas, porque é uma das mais visitadas e uma das mais conservadas, a catacumba de São Calixto. E lá nós encontramos coisas muito interessantes. Eu dizia que as catacumbas não são só cemitérios. As catacumbas eram um lugar de reunião desses cristãos que não podiam se reunir nas igrejas, portanto, se reuniam clandestinamente no subsolo de Roma, para que não fossem perseguidos e trucidados como tantos outros foram. Em volta dos túmulos dos que foram martirizados, a Eucaristia era celebrada. E nós vemos aí naquelas sepulturas antiquíssimas os primeiros símbolos do cristianismo. O primeiro símbolo do cristão era o peixe. Aí nós vemos muitas sepulturas desenhado um peixe. Depois foi se desenvolvendo o símbolo da cruz, e nós já vemos lá pelos anos 70, anos 80 da era cristã, muitas sepulturas com o símbolo da cruz. E umas sepulturas mais recentes, lá do ano 300, 400, aí nós vemos uma cruz e nós vemos um pontinho que nós encontramos ainda hoje nos nossos cemitérios, dizendo aquele ponto que foi como que o nascimento da pessoa e aquela cruz como que a entrega dessa pessoa. Esta comunidade que se reunia clandestinamente, essa comunidade que vivia em torno dos apóstolos, ela foi se desenvolvendo e os apóstolos se tornaram poucos para acompanhar toda essa comunidade. Então, foram confiando o serviço aos diáconos, aos padres, que foram para as periferias do Império Romano de então e do mundo conhecido de então, levando essa boa nova de Jesus Cristo a todas as nações, chegando até os nossos dias. E realizando aqueles sinais invisíveis dessa graça invisível. A crisma, historicamente, era realizada junto com o batismo. Quando a pessoa era batismada, ao sair da pia batismal, a pessoa era confirmada na fé. Se fosse adulto, mas também se fosse criança. Eu, por exemplo, não sou muito antigo, mas eu fui crismado com 3 anos, porque quando eu fui crismado, estava concluindo o Concílio Vaticano II e na era pós-conciliar se podia crismar também as crianças. Depois, com a renovação litúrgica do concílio, achou-se por bem crismar a partir da adolescência, da juventude, na idade adulta, justamente para dar esse caráter de confirmação. Este sacramento nos diz que nós somos como que possuídos, num bom sentido, pelo Espírito Santo, que é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade que nós acolhemos da mensagem de Jesus. Jesus, ele é o Filho, existe o Pai, Jesus se dirige muito a seu Pai, e Jesus também, como escutamos no Evangelho de hoje, se dirige ao Espírito Santo. Diz o evangelista Lucas que Jesus foi à sinagoga e Jesus toma o livro do profeta Isaías e proclama na sinagoga a sua missão: o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus, a palavra Espírito vem do latim, anima, significando que é aquele que nos anima, aquele que nos encoraja, aquele que nos faz proclamar a fé, a verdade, a justiça. O Espírito de Deus é aquele que nos faz entender a palavra de Deus na nossa vida e é aquele que nos leva a construir um mundo pautado pelos valores do Evangelho. O Espírito de Deus é aquele que pairou sobre Jesus lá no Jordão e disse: este é o meu Filho amado.
O Espírito de Deus é aquele que diz a mim também: olha, Renata, olha, Expedito, olha, Jailton, vocês são filhos amados. Portanto, receber o Espírito de Deus é deixar-se conduzir pela força, pela luz, pela ânima desse Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é querer viver com mais profundidade os valores do Evangelho. E como o nosso mundo precisa desses valores do Evangelho. Ainda mais nesse tempo que os homens parece que não aprenderam nada da história, parece que não aprenderam nada das guerras e continuam construindo a guerra em vez de construir a paz. Quando Jesus veio nos anunciar a paz e não a guerra. Eu desejo muito que vocês que serão crismados possam se deixar conduzir pelo Espírito, possam deixar assim que o Espírito anime a vossa vida, o vosso trabalho, a vossa vida em família, as vossas relações, de tal sorte que as pessoas que se aproximarem de vocês sintam algo diferente em vocês. E esse diferencial seja mesmo a presença desse Espírito e os valores que esse Espírito traz consigo. O óleo da crisma é um óleo que o bispo acrescenta dentro dele uma resina perfumada, um bálsamo, na hora de abençoá-lo na missa da crisma. Esse bálsamo significa que nós, como crismados, devemos espalhar esse perfume que é Jesus Cristo no meio da sociedade. Quer dizer que todos nós precisamos, com nossa vida e com nosso jeito de agir, espalhar esse bom perfume de Deus nesta sociedade envolta em tanta podridão. Que Deus, portanto, possa fazer com que você, Renata, com que você, Expedito, possam ser esse perfume de Deus ainda mais no meio da família de vocês e no meio do trabalho de vocês e da sociedade na qual vocês estão inseridos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos crismandos, no dia do batismo foram vossos pais e padrinhos que em vosso lugar prometeram comunicar tudo aquilo que impede o seguimento de Jesus Cristo. Foram vossos pais e padrinhos que em vosso lugar professaram a fé. Hoje são vocês mesmos, como pessoas adultas, que prometem romper com a maldade e seguir a Jesus Cristo no caminho do bem. Deste modo, eu convido a toda a Assembleia que fique de pé e com a Renata e com o Expedito possamos renovar a nossa fé. Por isso eu vos pergunto, renunciais ao demônio e a todas as suas obras e seduções? Vocês creem em Deus Pai, que fez tudo o que existe? Que nos ama e deseja a felicidade de todos os seus filhos e filhas? Vocês creem em Jesus Cristo, Deus Filho, que se fez homem como nós, nasceu da Virgem Maria, sofreu e morreu para nos salvar, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Vocês creem em Deus Espírito Santo que mora em cada um de nós e vive presente atuando na igreja? Vocês creem na igreja que Jesus Cristo deixou e na missão de fazer com que todos sejam seus discípulos? Vocês creem na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a fé que nós recebemos do batismo, a fé
que vai vos crismar neste momento no meio da comunidade.
Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer este vosso servo, esta vossa serva, libertando-os do pecado, enviai-lhes, Senhor, o espírito de ciência e de piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Renata, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A paz esteja contigo. Expedito, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A paz esteja contigo. Irmãos e irmãs, apresentemos a Deus nosso Pai nossas preces confiantes e após cada prece digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes e por todos os que possuem autoridade, para que busquem reconhecer e promover todos os direitos da pessoa humana, entre eles a liberdade religiosa, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que estes eleitos, que recebem o sacramento da confirmação, ponham a sua confiança na luz e na verdade de Cristo e alcancem a liberdade de espírito e de coração, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, que pelo Espírito das vidas santidade a toda criatura recebe que te agrade a oferta que trazemos, o nosso vinho e pão, esforço que fizemos e dons de tua mão. Transforma nossa oferta no dom do Filho teu e os passos do teu povo em luz que se acendeu. Ó Pai, que pelo Espírito em rios de água viva transforma nossa sede, recebe sem esquiva a oferta que trazemos, o nosso vinho e pão, sinais do compromisso, plantar o mundo irmão. Transforma nossa oferta no dom do Filho teu e os passos do teu povo em luz que se acendeu. Ó Pai, que pelo Espírito nos fazes renascer e tudo nos ensinas, recebe com prazer a oferta que trazemos, o nosso vinho e pão, firmeza dos que aprendem a força do perdão. Transforma nossa oferta no dom do Filho teu e os passos do teu povo em luz que se acendeu. Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que mais perfeitamente configurados ao vosso Filho, sejamos sempre mais suas testemunhas, participando do memorial da redenção, pelo qual ele nos prometeu o vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. No batismo, nos concedeis o dom da fé, fazendo-nos participantes do mistério pascal de vosso Filho. Pela imposição das mãos e a unção real do crisma, nos confirmais com o selo do Espírito Santo para celebrar o milagre de Pentecostes. Ungidos pelo Espírito e alimentados no banquete eucarístico, nos tornamos imagens do Cristo Senhor, para anunciar no mundo a certeza da salvação e dar na Igreja o testemunho da fé redentora. Reunidos nesta Assembleia festiva, reconhecemos em vós a fonte de todo bem e o fundamento de nossa paz. Enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Reconheci o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. A Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e marcos, e todos os santos, que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jailton Lino. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, é que nós ousamos dizer: Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Falar do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem cuidar do que é teu. vem dar-nos teu Filho, Senhor, vem, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem conosco ficar. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, vem, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar com a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, vem, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu... Acompanhai, ó Deus, com a vossa bênção, aqueles que receberam a unção do Espírito Santo e foram nutridos pelo sacramento do vosso Filho, para que, superando todas as adversidades, alegrem a vossa Igreja por uma vida santa e a façam crescer no mundo por seu amor e por suas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Nós queremos então parabenizar a doutora Renata pelo aniversário hoje também, né? Posso contar a idade? Posso falar para todo mundo a idade? Está fazendo 50, mas parece 40, né? Você vê que é um casal unido e o esposo cuida bem dela, olha aí, ficou novinha. Isso tem que ser recíproco, tá? Então, doutora Renata, parabéns pelo aniversário. Parabéns também pela crisma hoje, esse momento bonito. Também ao Expedito, parabéns pela crisma, que Deus te ilumine muito, Expedito, na tua vida e na vida de tua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Pai Todo-Poderoso, que vos fez renascer da água e do Espírito Santo, e vos tornou seus filhos adotivos, e vos conserve dignos do seu amor de Pai. Amém. Abençoe-vos seu Filho unigênito, que prometeu que o Espírito Santo da verdade permaneceria na Igreja, e vos confirme com sua força na profissão da verdadeira fé. Amém. Abençoe-vos o Espírito Santo, que acendeu o fogo do amor nos corações dos discípulos
e vos conduza unidos num só corpo e sem tropeço à alegria do reino de Deus. Amém. E sobre todos vocês, mas de modo todo especial, sobre o Expedito, sobre a Renata, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.